Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. Uma pausa. Assim, o Nicolas, ele... Obviamente que o discurso dele, com todas as ressalvas de que ele é feito para ser um recorte e tal, as construções do Nicolas são mais bem feitas que as construções feitas pelo pessoal do bolsonarismo. Por exemplo, essa construção que ele faz aqui de o senhor deveria ser o cara mais temido por aqueles que o senhor combate, provavelmente ele vai falar agora de que ele foi lá na favela da Maré, complexo disso, aquilo. É uma construção boa, independente de ser uma construção meramente memética. Ela é uma construção boa. Porque ela também é necessária de uma coisa que é real. Um cara que combate o crime organizado, ele anda com um colete à prova de bala e nunca entraria com toda tranquilidade em um lugar tomado, numa área territorial tomada por seu adversário. É como se o Zelensky fosse visitar Moscou, certo? É como se o Netanyahu, eles, não, estou andando aqui na faixa de Gaza, indo passear e conversar. Tem que ser água e óleo. Então essa é uma construção que um cara, como ele tá fazendo, que mostra porque ele é o melhor deles. Ele é o melhor deles. Pra mim, assim, tá muito nítido do ponto de vista da comunicação, porque os deputados bolsonaristas são comunicadores. Ele é um comunicador superior aos caras, tá? Segunda coisa, ele faz uma coisa que aí eu já acho que não é necessário pra ele, mas mostra também uma dependência. Ele faz a âncora no Bolsonaro, né? Então ele ancora, ele cita o Bolsonaro quando ele não precisava citar o Bolsonaro, porque precisa criar sempre uma âncora dele como um leal soldado do Bolsonaro, tá? Isso denota também uma dependência, porque o cara precisa ficar... Vamos ver se ele puxa de novo essa âncora. Vamos lá. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive teve ameaças, né, de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá suas declarações, por exemplo, no Twitter, né, uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, porque o ministro está incomodado com alguma coisa. Se puder parar meu tempo, por gentileza. Interrompe o tempo um minutinho. O ministro está dizendo aqui que está fugindo da pauta. Eu já expliquei aqui como que eu conduzo essa comissão. Só um minuto. O deputado é livre para falar o que quiser e o ministro responde o que quiser. Presidente, deputado, eu não vou agora passar a palavra para... Pois não, deputado. Com base no parágrafo 3º do artigo 220. É sempre a mesma coisa. É o regimento, presidente. Eu vou ler literalmente o que está escrito. O ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre o assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. O ministro, quando fala que não responderá ou não responderia a uma questão que não cabe ao exame da comissão, ele está defendendo o regimento. É só não Esse questionamento... Só não respondeu, hein? Questão de ordem tem um prazo regimental, presidente. Pois não, deputado. Esse questionamento já foi apresentado inúmeras vezes e eu considero, presidente, que a sua responsabilidade, e eu acompanhei a sua presidência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Vossa Excelência, inúmeras vezes, quando o parlamentar intervia sobre um tema distinto do que estava previsto na pauta de discussão, Vossa Excelência corretamente interrompia o parlamentar e alertava que o regimento obriga que... Pausa. A Bia Kicis já fez isso quando ela presidia a comissão no governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro, ou ministros do governo Bolsonaro eram interpelados pela oposição, exigindo que eles cumprissem com o regimento. E no caso, o Orlando também está certo. De fato, o ministro não tem que, basicamente, sequer perder o tempo dele ou respondendo, ou fazendo cara de interesse em temas que não são ligados àquilo. A lógica hoje das participações em comissão é a da geração de corte para rede social.
Tô errado, Júnior? Não. Então o Nicolas sabe disso. O Nicolas está indo gravar um recorte. O Orlando tá, como um cara governista, tentando gerar não só um corte pra ele também, como também fazendo uma interpelação com base no regimento, afirmando algo que é óbvio, ele não pode. Mas nisso tá todo mundo ganhando. O Flávio Dino tá ganhando, o Orlando tá ganhando, o Nicolas tá ganhando. Porque o Flávio Dino adora lacrar nas Adora, respostas. ele também. Ele só tá indo lá pra isso. Então, na verdade, se vocês entenderem aí, é como se isso não servisse pra nada. Isso aqui é uma máquina geradora de lacres em rede social. É isso só. Tema em pauta seja objeto da manifestação. Do mesmo modo, o tema da convocação é objeto da manifestação. No plenário ou numa sessão de debate da comissão, qualquer parlamentar fala sobre qualquer assunto. Mas o regimento não permite que seja feito questionamento de matéria que não é objeto do requerimento, senhora presidente. Por isso gostaria que a senhora fizesse cumprir o regimento. E garantisse a ordem na sessão dessa manhã. Pois Muito não, obrigado, deputado. presidente. Eu vou passar o deputado Éder Mauro para falar e depois eu vou falar, porque eu já falei sobre isso aqui na introdução da matéria e eu não vou ficar permitindo questões de ordem para ficar tratando do mesmo tema. Então, deputado Éder Mauro, depois eu vou falar e nós vamos prosseguir com a comissão. Deputado Éder. Obrigado, senhora presidente. Eu quero contra-argumentar. Já vamos para a resposta do Só um segundo. Ele está brigando novamente. Vou colocar a câmera em mim, então. Já vamos para a resposta do Flávio Dino ou vocês querem ouvir o Éder? O Éder Mauro ele é bolsonarista, né? Tá certo. O Éder Mauro é o da melancia. Entregou a melancia lá em alguma comissão. Bom, vou procurar aqui então já a resposta do ministro Flávio Dino enquanto o Renan briga. Pronto, bora. Manda aí. Você quer ver o Éder Mauro ou você quer ver a briga? Não, eu quero terminar de ver a briga porque eu tava basicamente tratando do problema do clube. Vamos direto. Vou baixar o volume aqui até achar o Flávio Dino novamente. Cadê a resposta do Flávio Dino ao Nicolas? Com certeza é um lacre. Voltou pro Nicolas, tá. É que eles ficam nessas questões de ordem, é um saco esse negócio. Mas esse é um jogo de situação em oposição. Essas disputas, leituras de... Por isso que o domínio do regimento é fundamental para você poder brigar. Vamos lá. O deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. É isso, Essa é muito boa, vai. Essa foi boa. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas. E um cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive, defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros que de fato acreditam que são... É um corte perfeito. É um corte perfeito. Ele vai ter muitos views com isso. É inegável. Mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador de auditório.
Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para você pra poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, Lula, e do Brasil, aí o senhor diz que é um mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos... Aí é foda, né? Vocês botaram na Polícia Federal, Nicolas, o Ramage, o cara da ABIN, que agora já pegaram o que todo mundo sabia, que o Bolsonaro interferiu tanto na PF quanto na ABIN pra se proteger e pra perseguir adversário. E sim, o PT fazia, o Bolsonaro fez e o PT tá fazendo de novo. Para de tentar limpar o passado do Bolsonaro com o presente do PT, cara. Isso aí é conversa. Para. E é bem fácil de rebater com lacre, né? Basicamente o Flávio Dino só podia falar vocês grampearam 3 mil pessoas. Ele jogou a bola pro Flávio Dino Ele jogou a cortar. bola pro Flávio Dino cortar com fatos. E pior, com investigação que vai correr contra os caras. Essa história aí vai dar cadeia, viu? Essa história é escandalosa. Saiu os nomes de quem tá lá, além Já do... pegaram o Glenn, foi o Glenn e o Davi, só que Tenho são 3 certeza mil. que você tá. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza. Eu tava na lista dos detratores lá do que soltaram. É verdade, detrator oficial. É. Vamos lá. Temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, acredito que tenha atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado, e vê lá, coloca no Google, Dino Processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal, que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Ele está certo Então, agora. eu acredito que... Posso falar? O Nicolas, ele vai acertando vários pontos e ele abre as brechas quando ele vai fazer a defesa da âncora dele, que é o Bolsonaro. Mas ele precisa? Eu sei, assim, ele precisa, mas assim, precisa? Outra coisa, eu não Ele sei precisa? Eu não sei se você O Nicolas falou. é gigante, o Nicolas não precisa fazer isso. O Nicolas não precisa fazer isso. Eu não acho que o Bolsonaro, se afastar o Nicolas, é capaz de desmontar o Nicolas. Acho que o Nicolas já cruzou um certo tamanho. Eu ia falar uma coisa, eu vou esperar acabar pra... Não, pode colocar falar, um pode ponto. falar. Não, eu vou esperar acabar o Nicolas a falar dele. Uma coisa que eu reparei das outras vezes, espera aí. Não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai pra cima inclusive de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Eu acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury, não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte pro senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado. Nossa, fechou com chave de bosta. Ruim, Tá vindo bem. Assim, antes da gente ir pra resposta do Flávio Dino, não sei se você concorda comigo, a gente analisou das outras vezes também outros embates do Nicolas. Ele tinha melhorado muito contra o Silvio Almeida. Sim. Nessa fala aí, Renan Santos, ele falou muito pausado, que não é característica dele. Ele já tinha apanhado o Flávio Dino da outra vez, ele foi assim, humilhado. Humilhado? Nossa, virou... Quando que foi... Não foi contra o Flávio Dino que ele começou o chupetinha? Chamaram ele de Foi? chupetinha? Eu não lembro. Eu sei, mas ele se preparou dessa vez. Assim, claramente ele ensaiou tudo que ele falou Sim, ali. É tudo bem roteirizado. Muito, e que não parece Mas ele ser tem um raciocínio comum. rápido, tá? Aí que tá, ele tem não usou raciocínio rápido aí. Porque ele devia estar um pouco tenso, porque o Flávio Dino, como ele é um cara que tem respostas firmes, ele falou, eu não posso deixar brecha. Mas ele deixou brecha no negócio ali da PF, que abre brecha para a BIM, abre brecha pra um monte de coisa. O Flávio Dino iria usar um argumento de brecha que o Moro poderia se beneficiar, porque no fundo ele ia falar, o cara que denunciou o negócio do Ramage na PF foi o próprio Moro. Eu acho que ele iria fazer uma versão parcial a lá um bom cara de esquerda que ia
enfim, lidar com as próprias contradições ali. Eu digo isso porque normalmente, quando a gente fazia react dele, eu tinha que deixar numa velocidade normal, porque ele fala muito rápido. Aqui ele não falou rápido, tá em 1.25 aqui a velocidade, ele falou de uma, sabe, Sim. tranquilo. Então ele ensaiou muito. Vamos ver agora a resposta do ministro. Ah, ele respondeu. Com certeza. Deixa eu ver. Ó, não, aqui é um petista, não quero ouvir o petista falar, eu quero ouvir a resposta do Flávio Dino. Uma realidade paralela. Vamos lá. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviano, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse coisas isso. desse tipo. Eu estou Você apenas... está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. Por favor, use a palavra. Mas não... Mas a senhora... Que chata a presidente da comissão não se comportar assim, né? Mas não, porque o senhor está ameaçando está agora contra... querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro... Presidir qualquer coisa demanda autoridade, né, cara? Ela não tem autoridade. Não é nem sobre brigar com o Flávio Dino, porque ela poderia botar ele no lugar dele se necessário. É porque, claramente, a briga está se dando no tom errado, em que ela acha que ele está invadindo uma competência dela como presidente. Então, quando ela não tem autoridade para exercer a posição, porque ela não tem, aí precisa ficar fazendo essas coisas para dar o chiliquinho, para gerar o corte dela também. E ele gerando dele. Assim, a gente vive uma república muito farsesca, é tudo farsesco, cara. O presidente da comissão não deveria gerar cortes para lacre, né? Deveria ser uma posição centrada. Deveria, mas assim, ela quer. Mas o ministro também tá indo lá para lacrar. Todo mundo, assim, na verdade, assim, essa porra é um teatro de milhões de reais. Essa sala ali vale milhões de reais. Vamos lá. Enfim. Faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente, a senhora está Ela é a mediando presidente da parcialmente. comissão. Senhora presidente. Aqui ele é... Senhora presidente, a senhora... Aqui ele é convocado... Pausa. Vejam o Kim Kataguiri, ele está na terceira fileira do canto, vamos dizer, centro-direita, né? Na terceira fileira, canto centro-direita. O desinteresse dele pela briga, ele deve estar jogando o jogo da cartinha dele, porque assim, Hearthstone. Se olhar, ele está desinteressado na briga. O desinteresse é flagrante. Senhor presidente, mais uma vez a senhora está mediando de forma parcial. O deputado Nicolas faz uma... Vossa Excelência. Passa treta? Por favor, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço ordem. Deputados, por ela gentileza, quis demonstrar deputada autoridade, Alice. e aí ela perdeu toda a autoridade sobre o plenário. E virou um caos, por causa da intervenção dela, que é presidente. Por gentileza, o ministro vai retomar a palavra. Porque não me parece que ela quer isso. Porque esse caos, essa bagunça é boa para ele, não para ela. Eu peço a colaboração de Vossas Excelências. Por gentileza, ministro. Preliminarmente, tem que ser... Por favor, me toque. Por gentileza, podemos ter silêncio para o ministro retomar. Deputado, por gentileza. Ministro, por favor, retome a palavra, eu estou pedindo. Ele está... Não. Por favor, tô pedindo, retome a palavra, ministro. Nossa, essa pessoa tem autoridade. Uma pessoa que passa a vida inteira lambendo o saco do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, ela não tem autoridade. Eis a Bia Kicis ocupando a presidência de uma comissão. Se eu falar, eles vão parar de falar. Ministro, por gentileza. Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio? Deputado, vou pedir silêncio para que... Os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. Olha só, pausa. O Dino tá rindo. E a presidente
que deveria mostrar calma e autoridade, mesmo pra prejudicar o Flávio Dino, ela caiu no jogo do cara completamente. Caiu igual uma pata no jogo do cara. Nem pra lacrar serve. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método. Para, deputado Éder, igualmente. Deputado Éder, por gentileza. O Éder Mauro. Deputado, O Éder por gentileza. Mauro. Cara, o bolsonarismo é isso. É os caras com uma faca assim, deixa eu pegar ele. Fui esfaqueado. Esse comunismo. Esse cara mesmo gera dano contra eles, velho. Mano, esse bando de incapazes ganham um salário altíssimo, supostamente representam correntes de pensamento no Brasil. Esse é um negócio horrendo. Beleza, gente, por posso falar um gentileza. negócio, por favor? Deixa eu pedir um negócio. Você consegue botar o áudio do Ting Ling quando tá acontecendo isso aí? Eu não tenho áudio. Gente, não temos um áudio do... A gente fala em Ting Ling, a gente não conseguiu salvar um áudio de Ting Ling. Vamos lá. Vai brigar comigo agora? Um áudio de Ting Ling. Tão neutra quanto o presidente do PT tem sido neutro na CCJ. Então agora vamos dar a palavra ao ministro. Deputado Duarte, deputado. Tá ficando muito claro aqui que estão querendo provocar a saída do ministro. Deputado Luiz Lima, eu peço aos deputados da oposição que não batam boca, que não respondam, que fiquem em silêncio. Vai ficar muito claro. Se houver baderna, foram os deputados da base que fizeram. E aí o ministro vai poder sair. Eu estou pedindo silêncio. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Eu fiz um pedido aos deputados da oposição. Peço que atendam meu pedido. Os deputados do governo, peço que atendam também. Ministro, por favor. Então, em relação a... Que gente idiota, velho. Que negócio ridículo, velho. Esse país não tem chance. Não tem chance. Esse país não tem a menor chance. Estavam ontem destruindo, botando fogo, morreu um miliciano, destruíram um suposto Estado brasileiro, porque não é. O narco-estado do Rio de Janeiro é um lugar de um estado por muita gente. Nenhuma delas é o Estado brasileiro. E aí o ministro da Justiça é levado ali, ele tomou algumas lacradas de um deputado lá em defesa do Bolsonaro, e aí ele vai dar uma resposta com outras lacradas e um monte de mentira. E aí a presidente da comissão, na ânsia de mostrar que tem autoridade, ela mostrou que ela não tem nenhuma autoridade sobre nenhum dos parlamentares ali presentes. É um troço, cara. Ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou, é de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que eu não faço alusão a apreensão de quais armas ilegais? Só pra saber. Vamos lá, dá um play. Esta ou aquela facção. Porque eu não sou propagandista de facção. Eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro, todos os dias, a organizações criminosas, facções criminosas, que constituem o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano, em todos os estados federados, as forças integradas de combate ao crime organizado. Sim, vocês estão tentando fazer uma centralização do trabalho de polícia, que desde os antigos governos Dilma e Lula vocês tentam fazer, que é diminuir o poder das polícias estaduais e centralizar com vocês isso. Que tem um objetivo político de centralização. Tá, mas efetivamente vocês não resolvem esse problema. Não há interesse algum na mudança na nossa legislação penal e na nossa legislação de processo penal. E houvesse interesse de vocês em matar a base da operação do crime,
que não é só drogas, mas que está linkado a essas facções, como por exemplo roubos, assaltos, etc., vocês teriam passado o projeto do Kim, que aumentava penas para todas essas coisas. Só que vocês não fizeram isso. Pelo contrário, seu aliado Marcos Pereira, e por isso que o Brasil não tem chance, do Republicanos, ou seja, ex-aliado do Bolsonaro, fez campanha com um partido que se declara conservador, cristão, anda com a Bíblia debaixo do bolso, é da Igreja Universal. Ele tirou de pauta todas as vezes que pôde este projeto do deputado Kim Kataguiri, que combate efetivamente o crime, para demonstrar para o governo como ele pode ser leal ao governo, como ele obedece aos interesses do governo. Então, Flávio Dino, não há nenhuma demonstração pública da sua parte de que vocês estão nesse intento. Muito pelo contrário. O seu colega ministro Silvio Almeida visitou um presídio em Pernambuco e visou que precisava soltar umas pessoas porque tem muita gente presa. Isso é conversa de louco. Você não tá fazendo nada pra isso. Isso é mentira. Você está mentindo. Aí não adianta lá, vou dar uma lacrada pra cima do Nicolas respondendo. Você não lacrou. Você só tá mentindo. E tá muito ruim isso. Vamos lá. Chama FICO. Tanto é que nós constituímos as GISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem organização criminosa. No estado do parlamentar, foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas. Quem fez isso? A Polícia Federal. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Por que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Porque a Polícia Federal... Ele é muito humilde. Não, sim, ele tá atribuindo a ele todo o ofício da Polícia Federal. É isso, Flávio Dino. A Polícia Federal tem autonomia, inclusive para investigar vocês. Já esse discurso muda. Quando eventualmente eles pegam alguém deles, eles não, precisamos alterar. Aí vamos lembrar, aí eles podem repetir as práticas do senhor Jair Bolsonaro, que toda vez que tinha uma investigação que corria na Polícia Federal que atingia ele tirava, né? Que aqui, assim, o Nicolas deixou a bola pingando, esqueci desses casos, pro Flávio Dino responder também. Encontrou armas, vejam, 47 fuzis, na Barra da Tijuca, numa mansão. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Não é. Mas é que não. Vamos lá, o Flávio Dino. Compromisso com a verdade aqui, sem criar clima de guerra de classes, tá bom? O Complexo da Maré é tomado e administrado por facções criminosas ligadas ao tráfico, sim. O bairro da Tijuca, ela não é controlada e administrada por milicianos, ainda que seja um bairro em que milicianos gostam de comprar suas mansões e suas casas depois de ascenderem socialmente. São duas coisas diferentes. Ora, e você como ministro trabalha com segurança, tem que entender esse status, que certas regiões administradas pelo tráfico, e veja, não sou eu falando isso, é a sua colega de ministeriado, Aniele Franco, que ao andar sem capacete lá, ela falou que estava respeitando as regras de lá. Ora, se ela está respeitando regras que não as regras do Código Nacional de Trânsito, ela está respeitando, obviamente, as regras do tráfico, que exige que as pessoas andem sem capacete, porque eles querem ver o rosto da pessoa, porque se a pessoa eventualmente for suspeita, elas vão passar fogo no cara. Tô errado? Todo mundo sabe disso. Assumam que não gostam de pobre, assumam que não gostam do povo. Em relação ao Complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no Complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Obrigada, não, mas ministro, se eu não puder explicar as coisas, não, ministro, mas é porque não eu ingressei. Ministro, eu ingressei. Ministro, vamos respeitar o tempo que os deputados têm que respeitar. 15 metros. Ministro, por gentileza. Deputada, deixa eu só concluir a frase. Para concluir. Uma frase, deputado. Eu ingressei. Uma frase. Eu ingressei 15 metros
O senhor estava lá para dizer que tinha Bom, barricada? Eu ingressei. por gentileza. Ministro, É o senhor que preside? Vamos bater É o boca. senhor que preside, Sem bater deputado? boca. Não, eu por tô favor, convidado. por gentileza. Eu quero pedir aos assessores. Ah, olha, a troca entre ele e o Nicolas ganhou. Assim, ele perdeu. Ele perdeu. Ele foi muito perdeu. mal. Ele foi muito mal. E não é que foi assim, ele perdeu porque o Nicolas foi muito bem. Não, eu já vi desempenho super... O Nicolas contra o Silvio Almeida foi muito melhor do que aqui. Sim. Agora, que tosco. Se eu quisesse fazer às vezes de petista ali, dava pra ter um monte de resposta. Esse negócio do Complexo da Maré dói muito nele, claramente. Ele tá o tempo todo tentando esclarecer isso. O tempo todo ele tá tentando esclarecer. Vamos por quê, então? Vamos. Agora, Flávio Dino versus Kim Kataguiri. Vamos ver, qual era o tema da ida dele lá? Porque O Kim costuma ter os temas, né? Por causa do havia uma regimento. e tal. agenda linkada aos temas que envolvem a convocação. O ministro não pode ser convocado lá para fazer lacres mútuos. Atenção, o ministro fulano de tal é convocado para um duelo de lacres, compareça com o seu memeiro para efetuar os seus respectivos cortes. Não é assim. Você tem uma agenda, uma pauta concernente à atividade do ministro e essas comissões que trabalham com fiscalização, tanto que a comissão que eles têm, a comissão de fiscalização financeira e controle, tem esta função. Então ele tem que obedecer uma determinada ordem, não é bagunça. Vamos lá. Bora. Deputado Kim. Não, aqui começou com meia hora de atraso, vai começar às 10. Senhor presidente, Deixa eu colocar o Kim falar rápido. senhor ministro, primeiro eu quero fazer um esclarecimento aqui, né, de que o ministro falou sobre crimes cometidos no Discord, né, o Discord... Eu vi isso no Twitter, que ele falou também... Eu não sei pra quem que ele respondeu, não vai aparecer aqui provavelmente. Ele falou que... Por que vocês ficam falando esse negócio da maré? Vocês não gostam de pobre? Algo assim. Não foi bem isso. Ele realmente... Eu lembrei que você falou agora. Que isso incomoda ele. Realmente Sim, muito. incomoda. Esse assunto mexe com ele. Ele nunca esteve no escopo do PL da censura que nós debatemos aqui dentro do Congresso Nacional. Esse é o primeiro esclarecimento a ser feito. E o segundo esclarecimento a ser feito, para que não se cometam injustiças, nem de um lado nem de outro, em relação a uma rede social, o Discord não é Deep Web, o Discord é uma rede como qualquer outra e que, inclusive, eu possuo um canal de Discord em que quem está no meu canal utiliza para fazer campeonato de debate, para apresentar sugestão de projeto de lei, para assistir filme, para debater livro e por aí vai. Então, não vamos demonizar a ferramenta, quando na realidade o uso por criminosos é exceção e não é regra. Mas eu queria questioná-lo, senhor ministro, e demonstrar o meu espanto aqui, dada a vasta experiência de Vossa Excelência no Poder Executivo, no Poder Legislativo. Vossa Excelência é um sujeito estudado, vem de uma renomada aristocracia jurídica, né, no Maranhão, e diz que não... Ele dá e tira na mesma frase, né? Ele vem de uma renomada aristocracia jurídica no Maranhão. Isso pressupõe também um comportamento oligárquico, mais do que aristocrata. Ele tá elogiando, mas ele também... Sinuoso demais esse Japoronga, sinuosíssimo. Mas, novamente, a gente tá falando de um jogo assim, não é o mesmo corte do Nicolas. Não é o mesmo corte. Mas, assim, pro meu gosto, logicamente, né? Eu não ouço Linkin Park. Pro meu gosto, é uma delícia, né? Eu não sei como é que é pros fãs do Linkin Park aí no chat. Eu vou ficar arrumando briga. Eu vou descontar a raiva que eu tô da turma do clube com vocês aí, fãs de Linkin Park no chat, por favor. Não há corte no orçamento por parte da sua pasta, né? E diz que o orçamento ainda não foi votado, portanto não há de se falar em corte. O primeiro ponto a ser rebatido e afirmado a verdade é que, independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte. E por que eu digo que vem com corte e Vossa Excelência, inclusive, afirmou que vem com corte sem perceber? Porque Vossa Excelência disse que em diversas ações do Ministério, o orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério. Mesmo porque a maior parte das despesas de todos os ministérios, e o Ministério de Vossa Excelência não é exceção, são despesas vegetativas, que crescem pela inflação. Sim. O que significa que, se não há aumento real,
por parte do orçamento de cada uma das ações, há queda real, porque o orçamento fica espremido, principalmente o orçamento discricionário, que é o que Vossa Excelência tem controle. Então há corte, sim, assim, na política de segurança pública e no Ministério de Segurança Pública. Mas, assim, é maravilhoso o que ele acabou de falar. Seja honesto, digite 1 se você entendeu o que o Kim falou, digite 2 se você não entendeu o que o Kim falou. O que o Kim tá explicando é o seguinte, se ele fala, não mantivemos o mesmo orçamento, ele não há como manter, porque quando ele fala dessa questão vegetativa, ele está falando, assim, de certos custos ligados a pessoal, em especial, custos que já estão travados. Se você não aumenta a parte do orçamento destinada a todo o restante das operações ligadas ao ministério dele, essas outras vão comer o orçamento. E eis o problema, inclusive, do modelo nosso de administração pública, e a necessidade de uma reforma administrativa. Então o Kim, ele tá desnudando isso para eles não ficarem, vamos dizer, debatendo em cima de falácias ou de números falsos. Se você manteve ele nominalmente, a sua capacidade de investimento no setor diminuiu necessariamente. Quando você mantém nominal... É isso que eu falo. O Brasil merece esse cara. O Brasil merece esse cara. E vamos mandar esse cara pro Japão. A gente não merece o Kim Kataguiri. Eu não mereço ele. A gente não merece esse cara. A gente não merece a equipe do Kim. Tá? A equipe do Kim é sensacional. A gente não merece esses caras, tá? Nem sei porque eles ainda gostam da gente. Olha, é tão redondo. O Kim gosta de Linkin Park. Ele não gosta de Linkin Park. Ele não gosta de Linkin Park. Eu conheço o Kim, ele não gosta de Linkin Park. Afinal, todas as despesas vão crescer e vão ser apertadas pela inflação. Aliás, pelo descumprimento da meta do próprio governo, todos os gastilhos fiscais previstos no arcabouço vão ser acionados no ano que vem, o que também vai afetar diretamente o Ministério de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que ano que vem o governo vai dizer que a culpa é do Congresso, que não aprovou todas as medidas de aumento de arrecadação, de aumento de imposto que o governo enviou para este Congresso Nacional. Este é um ponto. Um outro ponto que eu queria questionar Vossa Excelência é em relação a essa argumentação rasa, que não é digna do conhecimento, da inteligência de Vossa Excelência, de falar sobre, ou de tentar criar um maniqueísmo, uma falsa dicotomia, em que a esquerda é aquela que quer o bem dos pobres e a direita é aquela antipovo, antipobre, que odeia os pobres. Essa é uma argumentação muito rasa. Há pessoas bem intencionadas em ambos os espectros políticos, dispostas a discutir políticas públicas em ambos os espectros políticos, e há pessoas mal intencionadas, e há ladrões, e há corruptos em ambos os espectros políticos. Dizer que por ser de direita você odeia pobre é diminuir o debate, é apequenar o debate. É criar um espantalho, criar um monstro, criar um demônio para ser combatido, porque não se consegue rebater a ideologia real no campo da argumentação. Queria primeiro escutar os questionamentos. Bem, sobre o Discord, eu quero esclarecer, obviamente, que nós respeitamos todas as plataformas, tanto é que nós reunimos com todas, inclusive com a Discord. O que eu estava dizendo, mediante a sua representação nos Estados Unidos, o que eu estava dizendo à deputada Carla é que o projeto está alinhado com o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que é a lei votada nesse Congresso. Então, não se trata de censura, isso é outra ficção. Artigo 21 do Marco Civil da Internet. Olha só, Isso. Primeira coisa, o Kim fez perguntas objetivas linkadas ao tema ali. O ministro foi obrigado a entrar na matéria. Eu não sei se teve réplica do Kim, mas está muito claro que quando ele entra na questão objetiva do PL 2630, quando ele fala, não há censura, porque isso está no Marco Civil. Não, a censura está no PL 2630, no aspecto concernente à fiscalização de determinados conteúdos, fiscalização prévia, que cria uma censura prévia, porque determinados temas vão ser vetados necessariamente por redes sociais, com medo de tomarem multas ou de terem que montar um aparato burocrático gigantesco, tanto custoso, que para ficar avaliando assim, milhares e milhares de denúncias diárias que aconteceriam para qualquer coisa que poderia ser interpretada como um ataque de direitos humanos, essas violações que eles colocaram no PL. Porque o PL ele tem um recorte ideológico, portanto, ele cria um fenômeno de censura baseado na incapacidade das redes de administrarem isso. Tá? Que é algo que já foi denunciado, nós somos isso várias vezes. Entendeu? E eu não sei se o Kim vai rebater isso, mas assim, se eu fosse nessa linha, eu rebateria nessa linha.
E aí explicar o que é o PL da censura, que o PL 2630 é o PL sobre censura, sim. Bora. Que nós estamos defendendo. Se o Congresso vai aprovar ou não, bom, nós estamos defendendo. A senhora certamente sabe que há situações que são irreversíveis. Então, uma análise de risco, uma prevenção é necessária. Por exemplo, um ataque em escola, um suicídio, um homicídio. Essa é a razão de nós defendermos que o artigo 21 do Marco Civil, que é lei votada em 2015, 14, não é nada a ver com censura. Tanto é que a União Europeia faz isso e certamente a senhora não vai é igual da União Europeia. que a União Europeia. Não é igual da União Europeia. Não é igual. Nós já debatemos isso aqui várias vezes, ministro. É bem diferente. É uma espécie de instância da censura mundial. Então, deputado Kim, não há essa estigmatização, discórdia, nada desse tipo. Em relação ao orçamento, deputado, eu sugiro ao senhor que eu sei que é um deputado que tenta estudar as matérias e tudo. Tenta estudar as matérias. Ai. Abriu o flanco. Ó. Olhar a série histórica. Aí o senhor vai entender que o seu raciocínio, de fato, briga não é comigo, briga com os fatos. Porque eu exemplifiquei aqui. Ano passado, para esse ano, houve um aumento de 17% na dotação de segurança. 17% é mais do que a inflação. Então, se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. E graças a Deus, que inspira o presidente Lula e a nossa equipe econômica... Cara, simplesmente virou o comunista Flávio Dino. Não estou falando que comunista, comunista, não, o cara do Partido Comunista é um cara que claramente não tem, vamos dizer, um caráter religioso ali. E não estou aqui fazendo julgamento de valor. Tá mantendo essa que o Lula e sua equipe estão sendo iluminados por Deus. Caramba, chegou essa crise aí, negócio do Hamas e tal, os caras já viraram, Pai nosso que estás no céu, santificado. Pelo amor de Deus, hein, rapaz, vamos que vamos. A inflação desse ano é muito menor do que a inflação do governo anterior. Então, eu vi a deputada Carla enaltecendo, que é um direito dela, claro, mas quem julga os políticos não sou eu, não é a senhora. O presidente que a senhora defende foi julgado e perdeu. Então, esse julgamento prevalece sobre qualquer discurso. Em relação, finalmente, duas respostas apenas. Uma em relação à cadeia de custódia. Deputada, eu não faço parte de cadeia de custódia. Porque eu não sou autoridade policial, eu não sou do Ministério Público, eu não sou pula juiz. aí o negócio de Carla, vai. Então, esse raciocínio não se sustenta no Código de Processo Penal. E, finalmente, ao deputado sobre direita e esquerda. Eu vou sugerir ao senhor que leia um livro chamado Direita e Esquerda, Norberto Bobbio. Conheço. Um dos maiores filósofos e cientistas da livro humanidade. Clássico de estudantes de direito. Livro clássico de estudantes de direito. Em que o Norberto Bobbio, que é um cara à esquerda, tá? Faz aqui suas distinções, o liberal isso, esquerda aquilo, social-democracia. É um livrozinho claro, mas assim, não trate isso como uma bíblia de nada, tá bom? Não trate isso como uma bíblia de nada. De concordar que não é um homem raso. Obrigada. Deputado Kim, para... Essa foi a resposta? Leia o livro. Leia o livro do Norberto Bobbio, porque o Bobbio não é homem raso. Ok? Boa. Ele não é homem raso, mas... De maneira muito sorrateira, senhor ministro, o senhor citou o requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem, que foi o orçamento que Vossa Excelência referiu no início da exposição de Vossa Excelência. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro. Sim, nossa senhora. O orçamento desse ano, ele está falando, o orçamento foi votado pelo governo anterior. Ele respondeu do orçamento anterior. Lógico. Olha, ele falou desse ano passado. Só que no começo o Kim deve ter estado, ele deve ter estado já do ano seguinte depois. Mas vamos bora. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. Aliás, não é fruto, para ser muito sincero, nem do trabalho do governo passado. Foi fruto do trabalho do parlamento.
E isso não teve nenhum dedo em nenhuma ação do Ministério de Vossa Excelência ou do governo Lula, porque foi na legislatura passada. Vossa Excelência está falando do orçamento de 2022 para 2023, quando eu estou falando sobre o orçamento de 2023 para 2024. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 23 para 24 na exposição inicial de Vossa Excelência. Mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. É fato, há queda real. Vossa Excelência mesmo afirmou isso no início de vossa apresentação, quando citou o mesmo valor nominal. Para além disso, senhor ministro, é importante ressaltar que Vossa Excelência reforça o discurso de que a direita odeia pobres e por aí vai, quando o governo de Vossa Excelência impõe uma taxa sobre compras de mais pobres em 92%, enquanto ministros do governo acumulam cargos e têm super salários de mais de R$72 mil por mês. Aí fica fácil dizer que é a direita que odeia pobre, quando você na realidade está institucionalmente saqueando o bolso do mais pobre nas compras que eles fazem online, enquanto ministros do governo acumulam ilegalmente super salários. Eu inclusive já ingressei com ações e obtive liminares, afastando membros do governo que hoje... É lapada seca pra corte agora, tá? É isso pra O corte. Kim ganhou tanto no... Ó, você é sempre muito generoso com o Nicolas. Eu acho que o Kim ganhou no campo de Kim, que ele sempre costuma ganhar, agora ele ganhou no campo do Nicolas também. Ele lacrou melhor. Isso aqui é a lacrada, a famosa lapada seca, que o pessoal gosta de falar em redes sociais. Foi redonda, hein? recebem super lacrada, salários. a lacrinose de cada dia. Todo mundo precisa dar sua lagradinha pra sobreviver. Ele fez o trabalho de fiscalização ali, falou de orçamento, fez o dele. Agora tá dando a lacrada boa também, uma lacrada quente. Vamos lá. Deputado, eu quando vim aqui, eu me referi ao requerimento. Está aqui o requerimento, que é a pauta. O requerimento diz assim: o seu governo, o meu, força de expressão, claro, eu não sou dono do governo, antes que me convoquem de novo para explicar isso, vai cortar mais de 708 milhões da verba para combate à criminalidade. Isto aqui é falso, é mentiroso. Eu disse, vamos lá. reitero. Mas não foi o que o Kim falou. O Kim não falou isso. O Kim falou que não houve o tal aumento que você citou. A manutenção nominal do valor do orçamento representa uma queda do valor investido, que é o que o Kim demonstrou. E quando você estava se vangloriando na sua réplica, o Kim, você estava se vangloriando sobre números que foram determinados pela gestão anterior e não pela atual. Isso é satear os fatos, isso é pegar o ministro numa comissão ligada à fiscalização financeira e controle, é demonstrar que o discurso político que ele faz não está sendo baseado pela realidade fática. E esse é o trabalho de um parlamentar. O Kim fez o trabalho do parlamentar, deu-lhe a lacradinha lá, foi boa a lacrada. Deu-lhe a lacrada, o Nicolas também deu, só que ele fiscalizou, cumpriu o papel. Quantos gritos teve? Quantas interrupções teve? Pergunto você, Junito. É pra eu responder? Ou foi zero? Não teve nenhuma. Não, mas eu tô perguntando porque assim... dá pra fazer isso, dá pra fazer todo o trabalho, até pra obter um corte que não faz mal a ninguém. O lance é a sua vida não fazer só uma máquina de cortes ali. Bora. Não tem amparo nos fatos. Em relação a esse tema direita-esquerda, como eu lhe disse, eu tenho muitos amigos na direita. Governei, inclusive, com pessoas de direita, numa frente amplíssima, que fez um trabalho sério, honrado no Maranhão. Então não é uma questão de preconceito, é uma questão de concepção. Eu respeito todas as concepções. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. Pausa. E eu... Olha, assim, né, como ele faz um ataque, e esse ataque, ele não atinge o Kim em nada. É como se ele desse um meteoro de Pegasus e o Kim ficasse assim, parado. Os seus golpes não me atingem, eu não uso a âncora Bolsonaro. É como se ele estivesse recebendo a Carla, o Nicolas e todos os outros numa resposta ao Kim, porque ao Kim mesmo ele não direcionou o golpe. Posso falar o que aconteceu? Cena clássica de anime, que ele começa a jogar os seus poderes no Kim e o Kim fica rindo, você não atinge. Mas na verdade ele queria atingir quem estava atrás. E havia uma Carla Zambelli atrás e os golpes passaram por Kim, que desviou, e atingiram e vitimaram Carla Zambelli.
Ele tá lacrando pra Zambelli, porque ele olha pra Zambelli pra dar essa resposta. Ele tira a visão do Kim e olha pra Zambelli. Mas como ele tava respondendo o Kim, ele teve que responder o Kim, tipo... Quê? Se tivesse uma resposta do Kim, o Kim... Quê? Tá doido? Tipo, não é pra mim isso. Aí quando vê, há um corpo de uma Zambelli estirado no chão. Há uma Zambelli fulminada no chão. É aquela cena do Cavaleiros. Teve essa cena. Por favor, pegue a cena do tremor de Ságita contra a Saori pra gente colocar aqui. É literalmente isso. Tá, depois. Não, por favor, põe agora. Por favor, põe agora. Por favor. É o tremor de Ságita versus Saori. Tremor... De Ságita e Saori. Ságita com J? É com G, eu acho. G? É. Ságita versus Põe Saori. Põe tremor de Ságita e Saori. A cena famosa que a flecha atinge o coração dela. Que ele mete a flecha, se eu não me engano, no Seiya ou em algum dos cavaleiros. E aí eles... ele não me atingiu. E eles matam ele rapidamente. Só que ele atingiu a Saori. Literalmente, dá pra fazer uma montagem, pedir pra nossa galera lá. O Flávio Dino é o tremor de Ságita, o Kim é o Seiya e a Zambelli é a Saori. A Saori é atingida por uma flecha no coração? Isso. Então é isso. Cara, Saori... Aqui. Por favor, não põe o áudio. Sei lá, deixa pequenininho, porque a Toei vai derrubar, mas vamos lá. É aqui? Vamos lá. Ah, mas já tinha atingido. Precisava antes que ele dá o golpe. Então. Mas é isso, galera. Era isso. Todo mundo entende. É que é um desenho falido que ninguém gosta. Não tem nem um live action decente. Então vamos lá, continuar. Deixa o tremor aí falando. Deixa o Cavaleiro de Ságita falar aí. Fala aí, Ságita. Eu acho que o senhor não cometeu esses erros. Eu acho que não. Espero em Deus que o senhor não tenha O cometido. senhor quem? Volta um pouquinho. Kim, tá respondendo Kim. Então pera, volta aí. Ele se refere ao Kim sobre isso? Tá respondendo Kim, né, pô? Não, então volta, velho. Seus 15... Planalto, todo o Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros. Eu acho que não. Espero em Deus que o senhor não tenha cometido. Nossa, claramente assim, o golpe Nós vamos fazer o seguinte, o deputado Duarte vai falar... Assim, claramente, assim, nenhum dos golpes chegou perto do corpo de Kataguiri. Isso foi uma tentativa, assim... Nossa, realmente foi muito fraca essa tentativa. Muito fraca. Nossa senhora. Jogar o Kim no dia 8? Eu não vi, não tinha visto. Eu tinha visto um pouquinho do Nicolas pra gente fazer aqui o react. Eu não vi dos outros também, mas eu vi ele muito mal. O Dino, tanto contra o Kim quanto o Nicolas? Sim. Não é o normal. Não é o desempenho normal dele. Ele é um cara que costuma ir bem. Agora, quem você acha que foi o melhor entre Dino, Nicolas e Kim? Tua opinião. Sim, deixa eu fazer primeiro aqui, ó. Quem foi melhor? Faz a enquete aí. Vou fazer a enquete e eu vou responder. Vai falando você primeiro. Eu vou dar minha opinião, tá? O Dino foi mal. Então, na minha concepção, o Dino ficou em último aí. O Nicolas derrotou o Dino e obteve o corte dele num desempenho também abaixo da média do Nicolas. O Nicolas, na fala dele, abriu muitas brechas pra, caso o Flávio Dino tivesse afiado, ele ia pintar e bordar pra cima dele. Assim, as brechas que o Nicolas deixou foram muito... Parafraseando o Cavaleiro do Zodíaco, o Nicolas estava igual o Shiryu, que abaixa a guarda pra dar o cólera do dragão. A guarda tava pronto pra tomar um soco no coração. Tá? O Kim não deixou nenhuma brecha no que ele falou. Não houve brecha pro contra-ataque do Flávio Dino. Então, do ponto de vista defensivo, o Kim foi muito redondo. O Kim se teve ao tema e o Kim enfiou um recorte. E ainda, quando o Flávio Dino foi pro contra-ataque, foi pra um contra-ataque que não tinha o menor sentido. Tanto que ele mesmo fica inseguro, que ele fala, eu quero crer que você não fez isso, quero crer a Deus, até começou a citar Deus. Assim, o Flávio Dino começou a usar Deus nas respostas ali contra o Kim, que é um apelo que não funciona. Então eu tendo a achar que o Kim foi melhor. Não foi a linguagem mais popular do mundo? Talvez não tenha sido, tá? Mas como ele garantiu aquele cortezinho dele no final, e teve uma exposição que foi perfeita, ou seja, não havia meios do Flávio Dino, caso estivesse afiado, virar o jogo contra o Kim, eu elegeria o Kim primeiro. Eu concordo com você, porque agora voltando também daquela contra o Flávio Dino, contra o Silvio Almeida, acho que foi bem parecido, o Nicolas também, naquela vez, como agora, também foi pra cima de uma forma mais afobada, mesmo que dessa vez ele tenha sido
mais treinado, ele treinou muito, dá pra ver que ele treinou bem mais, que ele falou mais pausado, mas ele realmente abriu muitas brechas. Conseguiu lacrar melhor pra rede social. Sim, palacrada. Mas, assim, o lance de não se ater ao tema faz com que ele tenha sido interrompido com razão pelo Orlando Silva. Isso acabou motivando aquela confusão ali com a moça lá, esqueci o nome dela, a presidente aí, a Bia Kicis. Ficou um clima de confusão que denota fragilidade no campo oposicionista. E aí houve umas respostas fracas do Flávio Dino e uma réplica também sem muito brilho da parte do Nicolas. Obteve um corte. Foi isso. Mas assim, aqui aqui é uma escola de samba, entendeu? Aquelas juradas de escola de samba, a gente tem que analisar várias coisas assim. Vamos lá. Corte em rede social, nota 9.8. O Nicolas foi melhor pra corte em rede social. Não, ele ganhou no corte pra rede social. Agora, ele ganhou, porque o corte dele ficaria muito prejudicado, porque o Flávio Dino não respondeu de acordo com as brechas. Porque se o Flávio Dino metesse, haveria o corte contrário e aí a nota de corte dele cairia. Muito estranho isso, porque o Flávio Dino é sempre muito afiado, ele vai pra lacrar. E ele foi muito frouxo. Mal, cara. Muito foi mal frouxo. contra o Nicolas também. Contra o Kim. E voltando, e só pra completar, realmente, o Kim não teve nenhuma brecha. Se atentou aos fatos, ele já pegou o Dino mentindo na resposta, deixou claro e foi fácil de entender, ao contrário da primeira pergunta, que foi um pouco mais complicado sobre... Sim. Não, você falou no ano passado, é esse ano aqui. O Dino, ele escapou, ele tentou, você viu que ele fez assim, ó. Aqui, ó, eu tô com a pauta, não sei o quê, e ele já fugiu. Agora falando de direita e esquerda, porque o Kim tinha pego. Sim. E deu aquela lacradinha. Então, o Kim, sem nenhum perigo. Eu gostei. O famoso flawless victory. Flawless victory. Flawless victory. O Kim não tomou nenhum soco. Vira e mexe, eu recebo, Renan, sou de Estado. Renan, sou de São Paulo. Renan, sou de não sei o quê. Você quer ir no Congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no Congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.